começando mais um programa Entrevistas aqui na TV Nazaré, agora a partir das 10h30, depois do programa Mulher.com. Vamos iniciar nosso programa, como sempre, agradecendo a Deus pelo dom da vida e agradecer também as pessoas que vêm nos acompanhando de terça, quarta e quinta-feira na TV Nazaré, do município de Macapá, Santana, Mazagão e algumas ilhas do estado do Pará. Vamos falar sobre corrupção. Vamos falar que foi o Dia Internacional contra a Corrupção no domingo, aqui com o delegado de Polícia Federal, João Antônio, que é o titular da Delegacia de Repressão contra a Corrupção e Crimes Financeiros. Delegado, seja bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez. Obrigado. Delegado, esse assunto é um assunto muito importante de se falar hoje, né? Que também a ONU instituiu esse dia, essa data, né? Que foi no dia 9 de dezembro. Aqui no Amapá teve várias programações. Vamos falar sobre a importância dessa data. Mônica, a data do Dia Internacional de Combate à Corrupção é uma data muito importante. Principalmente porque demonstra que a corrupção é uma preocupação que transcende fronteiras. Dessa forma, as instituições que combatem a corrupção, elas têm que observar a corrupção como algo que deve ser combatido de forma globalizada, né? No caso da Polícia Federal, no nosso caso, nós já temos uma certa estrutura em países estrangeiros e com adjudâncias e centro de cooperações policiais que nos auxiliam nesse combate à corrupção de forma mais, digamos, internacional, assim, né? E aqui mesmo na fronteira do estado do Amapá com a Guiana Francesa, nós temos um centro de cooperação policial, que é CCP, a sigla, no qual fazem parte policiais federais e policiais franceses, e servem para facilitar a troca de informações entre essas duas forças policiais, e isso facilita muito no combate à corrupção ou qualquer outro tipo de criminalidade transfronteiriça. Delegado, hoje então a Polícia Federal está não somente no Brasil, como também em outros países, não é isso? Isso, a Polícia Federal ela conta com uma certa estrutura. A gente conta com adjudâncias de Polícia Federal em diversos países. Nessas adjudâncias possuem policiais lotados, delegados, agentes, escrivães. E também temos centros de cooperação policial, no qual fazem parte policiais da Polícia Federal brasileira, como policiais estrangeiros, né? Temos esse centro de cooperação policial aqui na cidade de São Jorge, na Guiana Francesa, né, na divisa do estado do Amapá com a Guiana Francesa, mas nós também temos outros centros de cooperação policial no Brasil afora. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um centro de cooperação policial que estão presentes em diversos países do âmbito do Mercosul. Delegado João, percebe-se que a Polícia Federal e os outros órgãos de fiscalização também, ele ainda tem recursos escassos com relação a humanos, com relação à tecnologia. Como que a Polícia Federal vem combatendo esses desafios no Brasil? A Polícia Federal, assim como os demais órgãos que também atuam no combate à corrupção, elas parecem desse mesmo problema, né? Problema principalmente de falta de recursos humanos. Como que a gente dribla esse problema? Os recursos humanos que a gente possui são de extrema qualidade, de altíssima qualidade. Nós também utilizamos de técnicas de investigação modernas, como por exemplo interceptações telefônicas, telemáticas, colaborações premiadas, parcerias com outros órgãos também no combate à criminalidade. Essa soma de fatores fazem com que o nosso trabalho seja um trabalho de eficiência que a população brasileira nos reconhece como sendo até hoje, né? Delegado, nota-se, como o senhor mesmo mencionou, que a Polícia Federal conta com parceiros de outras instituições também para fortalecer o processo de investigação, enfim. Por que esse tema vem sendo tão pertinente nos últimos anos? Mônica, esse tema, a corrupção,
vem sendo tão pertinente nos últimos anos, eu acredito que nos últimos anos, após esses grandes escândalos de corrupção, vou citar como exemplo aqui o escândalo do Mensalão e o escândalo também que originou a própria Operação Lava Jato, eu acho que foi a partir desse momento que, pelo menos no âmbito do Brasil, né, da população brasileira, a corrupção se tornou tão em voga, assim, em discussão na sociedade brasileira. Além disso, a própria população brasileira, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato, novamente, teve desvios de números astronômicos, né? E a população teve conhecimento desses números e ela acaba percebendo que esses números não deixam na realidade, eles são valores que são desviados dos cofres públicos que deveriam, na realidade, estar sendo utilizados na prestação de serviços públicos, né? E o Brasil, como todos sabem, né, a prestação de serviços públicos em muitas áreas é muito precária, né? Saúde, educação, segurança, e talvez por causa disso, dessa grande gama de desvio de recursos públicos, a população começa a ligar os desvios à precariedade de serviço público. Nesse caso, a própria população, ela é refém da corrupção, infelizmente, né, delegado? Sim, inclusive a gente pode até afirmar que a corrupção mata. Como eu já tinha informado antes, a corrupção, ela nada mais a corrupção, desvio de recursos públicos em si, ela nada mais é do que valores que deveriam ser para serviços públicos, né, são desviados desses serviços e acabam parando no bolso dos corruptos, né? E a população fica refém desse tipo de prática criminosa e acaba sofrendo as consequências da precariedade do serviço. Por isso que a ausência de recursos suficientes ou o desvio de recursos da saúde, educação e segurança acabam prejudicando muito a população brasileira. Vamos falar agora sobre a lei, né? A lei de combate às organizações criminosas, né? Já que, como o senhor mesmo mencionou, que a corrupção mata, né? Então nós temos uma lei, né? Temos leis, na verdade, diversas leis. Vamos começar falando sobre essas leis, a legislação. Mônica, como eu já tinha mencionado antes, né, o fato da corrupção estar tão em voga na sociedade brasileira fez com que o Congresso Nacional aprovasse diversas leis relacionadas a esse assunto. Eu vou citar aqui duas leis, né? A Lei de Combate às Organizações Criminosas, Lei 12.850, que trouxe diversas inovações e previu meios de obtenção de prova e técnicas investigativas que facilitam o nosso trabalho, como, por exemplo, colaboração premiada, filtração de agentes, ação controlada e etc. Outras coisas também. Também temos a Lei Anticorrupção, que foi aprovada também pelo Congresso Nacional em 2013, e ela visa a punição de empresas que tenham cometido atos de corrupção e ela prevê a punição em âmbito civil e administrativo dessas empresas. Entre os destaques que o senhor mencionou, com relação à Lei 12.850, que foi a colaboração premiada, né, a delação premiada. Conta pra gente como que a Polícia Federal vem trabalhando com essa ferramenta de investigação. A colaboração premiada, embora já existisse no ordenamento jurídico anteriormente, por meio de diversas leis esparsas, foi com a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Combate ao Crime Organizado, que ela foi prevista de uma forma mais clara e completa. Foi a partir desse momento dessa lei que digamos que a colaboração premiada se popularizou, né? A Polícia Federal utiliza sim esse meio de obtenção de prova, e um exemplo de sucesso disso novamente a Operação Lava Jato, que houveram diversas colaborações premiadas no âmbito daquela investigação e mostrou que aquele meio de obtenção de prova, a colaboração premiada, somada a outras provas obtidas naquela operação,
formaram uma receita de sucesso que foi aquela Operação Lava Jato em si. Além disso, é importante também mencionar que o Supremo Tribunal Federal, nesse ano, em 2018, ele ratificou o entendimento que já estava disposto na lei de que o delegado de polícia pode sim firmar acordos de delação premiada, e então isso significa que as polícias judiciárias vão continuar usando, e isso só tende a ser muito frutífero para o combate à corrupção. O senhor poderia citar para a gente sobre quais são os benefícios que um delator recebe, né, após fechar um acordo de delação premiada, e quem que dá esse acordo, quem que faz todo esse procedimento? É a Polícia Federal ou quem é? Mônica, o colaborador, quando ele fecha um benefício, né, ele tem que cumprir uma série de requisitos. Entre os requisitos ele trazer informações úteis para a investigação, né? E não basta apenas falar, ele tem que trazer provas também, ou seja, tem que ser uma colaboração eficaz. E se for eficaz, se o que ele trouxer for bom para a investigação, ele poderá receber, por exemplo, diminuição de pena, perdão judicial ou substituição de pena. Isso para citar de exemplo, né? E quem que dá esse benefício ou não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que defere ou não esses benefícios. E quem fecha o acordo pode ser tanto o Ministério Público como o delegado de polícia, a Polícia Judiciária. O senhor, delegado, é titular da Delegacia de Repressão contra a Corrupção e Crimes Financeiros. Conta pra gente sobre a missão dessa delegacia aqui no Amapá. Vamos trazer um pouco como que a sua delegacia vem trabalhando aqui no Amapá e a missão. A missão da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros aqui no Amapá é basicamente, primordialmente, o combate à corrupção e desvio de recursos públicos. Aqui no Amapá é bom salientar que qualquer desvio de recursos públicos ou qualquer ato de corrupção, ela traz consequências graves para a população, pois o Amapá é um estado menor, né, comparado aos demais, é um estado que depende de muitos recursos da União, então qualquer desvio nessas áreas com certeza vai afetar os serviços públicos básicos para a população, como segurança, educação, saúde. Vamos falar, delegado, sobre a atuação da Polícia Federal no Amapá sobre crimes relacionados à corrupção. E quais são os desafios da Polícia Federal? Os desafios da Polícia Federal para atuar aqui no Amapá são praticamente os mesmos desafios que a Polícia Federal possui no restante do Brasil, e também os mesmos desafios que os órgãos parceiros no combate à corrupção também possuem. Eu diria que o maior desafio é a carência de recursos humanos. Quando nós fazemos grandes operações, nós trazemos servidores de fora, né? Sempre a gente chama de servidores que vêm de missão aqui para o Estado. Esses servidores vêm, participam de um determinado ato investigativo ou de uma operação, depois vão embora para as suas unidades. A gente consegue também contornar isso aí atuando com órgãos parceiros, né? Vou citar aqui CGU, Tribunal de Contas da União, Receita Federal, Ministério Público. Esses órgãos, quando nós atuamos em conjunto, com certeza a gente consegue driblar muito mais fácil as nossas problemáticas. Delegado, então vamos falar sobre o combate à corrupção como prioridade para a Polícia Federal. A Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros aqui no Amapá tem como prioridade número 1 o combate à corrupção e desvio de recursos públicos. Para citar como exemplo, no ano de 2018, né, a gente deflagrou 2 operações policiais. Uma era vinculada a desvio de recursos em contratos do BNDES e a outra era vinculada a desvio de recursos vinculados à saúde, e a soma dessas 2 operações geraram pedidos de apreensão de valores, num valor aproximado de aproximadamente 19 milhões de reais. Nós tivemos o cumprimento de 18 mandados de prisão no âmbito dessas operações e também o cumprimento de aproximadamente 20 mandados de busca e apreensão.
Isso é um exemplo do que a gente vem fazendo, né, e que comprova que a nossa prioridade da nossa delegacia é combater a corrupção e o desvio de recursos públicos, e a gente pretende realizar, seguir com essa prioridade no futuro. Delegado, como que a sua delegacia pode contribuir para desestruturar as organizações criminosas aqui no estado do Amapá? A Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, assim como toda a superintendência em si, os nossos trabalhos demonstram que é sim possível de estruturar organizações criminosas localizadas aqui dentro do estado. E o que eu acredito que seja eficiente para essa desestruturação dessas organizações criminosas são as nossas próprias técnicas de investigação modernas, nossas parcerias com órgãos que também combatem esse tipo de criminalidade, inclusive também as nossas parcerias com polícias e organismos estrangeiros, né, que a gente é muito próximo, conforme eu já tinha mencionado. Acredito que a utilização de todos esses fatores de maneira conjunta fazem o nosso trabalho ser plenamente possível. Então, eu diria que poderemos, com certeza, a gente consegue estruturar qualquer organização. Basta utilizar os mecanismos corretos, que com certeza a gente chega lá. E agora vamos falar sobre o papel do delegado, a importância do delegado. Não somente como delegado da delegacia de combate à corrupção, como os outros delegados de polícia federal, polícia civil. O papel do delegado para o combate à corrupção. O papel do delegado é extremamente importante. A polícia judiciária, ela é o primeiro canal de contato da sociedade. A sociedade, assim que vê um crime, registra uma ocorrência, e essa ocorrência vai parar nas polícias judiciárias, seja civil ou federal, né? Quem é o presidente das investigações nas polícias judiciárias são, no âmbito da Polícia Judiciária Federal, o delegado de Polícia Federal, e no âmbito das polícias civis, né, da Polícia Judiciária Estadual, os delegados de Polícia Civil. A importância deles pois o delegado é um servidor que ele preside o inquérito policial. O inquérito policial nada mais é do que a peça responsável pela investigação. Tudo que ocorre na investigação vai parar dentro do inquérito policial. Então, o delegado, ao presidir esse inquérito, ele, auxiliado pelos seus auxiliares, né, pelos diversos cargos que também auxiliam na investigação, ele utiliza o inquérito policial para juntar as provas, né, e se no final da investigação ele confecciona um relatório final e verifica se tem ou não elementos, indícios de autoria e materialidade de um determinado crime. Se tem, ele já sugere a propositura de ação penal, que fica a cargo do Ministério Público, né? No caso do Ministério Público Estadual, no âmbito da Justiça Estadual, e do Ministério Público Federal no âmbito da Justiça Federal. E vamos falar agora também sobre o papel da população, o papel da sociedade no combate à corrupção. A população tem um papel muito importante no combate à corrupção. Eu acredito que a população sendo ativa nessa área, como assim sendo ativa? Ela denunciando, né? Denunciando para as autoridades, seja para as polícias judiciárias, para a Polícia Federal, Polícia Civil, ou para órgãos de controle, como Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, ou até mesmo para os Ministérios Públicos. Isso torna o nosso trabalho mais fácil, digamos assim, pois a polícia nem sempre enxerga no exato momento que a corrupção ou o desvio está ocorrendo, mas a população, avisando isso no momento que enxerga, ela facilita o nosso trabalho e vai auxiliar no combate. Então eu acho muito importante que a população seja ativa, denunciando, um papel de denunciando, fiscalizando, uma espécie de fiscalização do gasto do poder público, do dinheiro público, e isso auxilia muito no combate à corrupção, desvio de recursos públicos. Delegado, foi muito bom o nosso bate-papo. É um tema bem pertinente, que é a corrupção. Infelizmente, né, toda a sociedade tem que combater esse mal que é a corrupção.
a desonestidade, né? Em pequenos gestos, né? Não somente valores altos, mas pequenos gestos, né? Em falar a verdade, em ser autêntico, em ser honesto. Esse tema é muito importante mesmo, a gente debater com o nosso público, que nos acompanha, o público da TV Nazaré, e também das redes sociais, que a gente, frequentemente, alguns vídeos a gente posta no YouTube, né? Delegado, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Mônica. E eu queria destacar que é muito importante a gente debater sobre esse tipo de assunto e para dar conhecimento à população em geral, né, que pode, como ele já vinha falado, pode auxiliar no combate à corrupção fazendo suas denúncias. Muito bem, obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Gente, hoje o nosso programa foi muito bom mesmo, esse bate-papo, esses esclarecimentos. Se você quiser entrar em contato com a gente para sugerir pautas, entrevistas, pode ligar para o número 99180 7036. O nosso programa está ficando por aqui. Aqui no estúdio está o Alan Fred. Alan, muito obrigada pelo apoio e, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!